até mesmo para estar vindo à casa de Deus, para buscar a presença dele. E a gente tem essa oportunidade hoje. Então você tem esse dia único e não vai se repetir. E eu gosto de falar que você não vai ter oportunidade de ouvir essa mensagem de novo. Você não vai ter, porque ela é única. Mesmo que outra vez eu pregue nesse texto, vai ser outra mensagem. Então ela é exclusivamente para você nessa noite. Amém. Exclusivamente para esse ambiente e para esse culto. Amém. E desde já eu quero convidar você a estar bem no livro dos Salmos. E é o 133. Obrigado, Jade, por trazer água por mim. Depois o Guto vai ganhar um abraço. Amém, Jesus. Glória a Deus. Salmo 133. O tema da nossa mensagem de hoje é: viver em união é uma bênção. Amém? É o tema da mensagem. Viver em união é uma bênção. Salmo 133. O texto, ou o cântico, ele fala bem assim: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para si. Amém? É o curtinho salmo, tem 3 versículos, mas é muito bonito esse cântico aqui. A palavra salmos, o livro dos salmos era um livro de cânticos. As pessoas cantavam os cânticos. E é como a maioria para nós, os evangélicos, os cristãos, a gente não escreve música por escrever. A maioria das pessoas que escrevem, que compõem hinos, elas compõem porque ou viveram aquilo ou presenciaram pessoas que viveram aquelas situações ali, os cânticos. Assim no livro dos Salmos é a mesma coisa. Essas pessoas viveram situações e o Espírito Santo utilizou os escritores para que registrassem aquilo como se fosse a palavra dele, para que outras vidas também pudessem ser edificadas com aqueles cânticos. Então aqui a gente tem cântico de pessoas que estão tristes, tem cântico de pessoas que estão cobrando a Deus. Tem gente que cobra a Deus na Bíblia. E não é errado você chegar diante de Deus e apresentar suas situações. Tem gente que está louvando a Deus. Tem uns salmos que na teologia a gente chama de salmos imprecatórios. O que é salmo imprecatório? É quando a pessoa está pedindo para Deus punir o inimigo. Lá na frente Jesus fala que essa prática já não é mais conveniente. De vez em quando a gente pensa, de vez em quando a gente pensa assim, isso aí chama de salmos imprecatórios. Ó Deus, pune meus inimigos, julga que a tua espada seja... Tem salmos assim, são chamados imprecatórios. Mas não é o caso desse salmo. Esse salmo, ele está elogiando a atitude de irmãos que vivem em união. O primeiro versículo é bem simples da gente entender. Quão bom, né? E quão suave é que os irmãos vivam em união. Até aí está tudo bem. E aí ele vai começar a narrar algumas figuras aqui, dizendo que, querendo fazer uma analogia de como que seria essa união. Para quem vive naquela época, é fácil de entender. A época que ele está escrevendo. Aí você chega para ele e fala assim, não, viver em união é bom, do mesmo jeito que é a barba de Arão cheia de óleo. Uma figura que ele usa aqui. É como o óleo que desce sobre a barba de Arão. Se alguém já viu uma unção, as pessoas de dia hoje em pastores, tem lugar que joga óleo mesmo na cabeça, ela pega o vasinho de óleo e derrama na cabeça dele. Essa não é uma prática do Novo Testamento. Lá no Novo Testamento só diz para impor as mãos e ordenar. É uma ordenação, não é unção mais não. Fala assim, vamos ungir pastores, obreiros, não. A gente ordena. Ungir é para sacerdote, reis. Mas se você quer falar ungir, pode também. Pode jogar óleo? Pode também. Nessa cena aqui do Arão, o óleo era derramado mesmo, à vontade. Era colocado. Então, são figuras que ele usa para mostrar quão boa e quão ótima é a união entre as pessoas que vivem com coisas em comum. Para nós os cristãos hoje, a gente utiliza isso daí para dizer que nossos irmãos, as igrejas, deveriam todos viver em união, estar todas juntas. Mas a gente sabe que na prática não é bem possível acontecer isso. Por quê?
Nós somos inúmeras denominações. Se a gente começasse a enumerar aqui, eu vou colocar para os irmãos só as linhas básicas das denominações. A gente tem o catolicismo romano, que, só falando da parte mais antiga primeiro, catolicismo romano. Depois do catolicismo romano, a gente tem a igreja etíope, a gente tem a ortodoxa grega, a ortodoxa russa, igreja da China, ortodoxa da China. A gente tem a igreja ortodoxa de Antioquia, de Alexandria. São ramos parecidos com o catolicismo. Depois disso, a gente tem as igrejas luteranas, que veio lá de Martim Lutero. A gente tem a igreja anglicana, a gente tem a igreja metodista, a gente tem a igreja presbiteriana, tem igrejas anabatistas, menonitas, e a gente tem a igreja adventista do sétimo dia, a gente tem os mormons, as testemunhas de Jeová, que já são seitas, né, são bem consideradas igrejas. Depois nós temos os pentecostais, que somos nós. Depois a gente tem os neopentecostais, que são pessoas que pregam sobre a prosperidade. Depois a gente tem os ultrapentecostais, que são aquelas pessoas que gostam de fazer movimentos na igreja, e por aí vai. Então imagina para colocar uma gama de todas essas denominações. Isso eu falei só as principais ramificações. Disso daí são vários vertentes, abre um leque imenso de milhares e milhares de confissões cristãs diferentes pelo mundo todo. Aí todo mundo, de certa forma, quer proclamar o nome de Jesus e dizer que é cristão. No último dia a gente só vai saber quem é cristão no último dia. Quando chegar lá, eu vou ver uma velha na fila, falar, irmã, você era crente mesmo. Você era crente mesmo, hein? Tá nessa fila aqui. Ô, glória. Ô, irmão João, é verdade. Você seguia a Deus fiel mesmo, tá na mesma fila e a gente tudo na fila esperando a nossa senha para entrar no céu. Não sei se vai ser assim, ou se vai entrar todo mundo de uma vez, não sei como que vai ser. Mas o importante é ver os outros aí sim. E a gente vai reconhecer os outros lá. Todo mundo vai saber quem é quem lá em cima, vou saber quem é a irmã Márcia, vou saber quem é a Luana, vou saber quem é a irmã Maria. A gente vai saber quem é todo mundo, porque a nossa consciência não vai ser tirada de lá. Aqui a terra não é um ensaio, não é um palco que Deus colocou para nós estamos dizendo, não. Aqui é uma realidade espiritual, você vai ser julgada por essa realidade aqui. Então lá no céu não vê todo mundo. Então, para a gente não sair do pensamento principal, para que a gente colocar todo mundo em união, isso daí, é um pouco difícil, não dá para colocar todo mundo no mesmo ambiente. O salmista, na época dele, só tinha um povo, era o povo de Israel. E mesmo entre eles, tinha 12 tribos. E essas 12 tribos, nem todo mundo falava a mesma língua que o outro. Tanto que tem algumas situações dentro da Bíblia que mostram que eles tinham pareceres diferentes, não dá para colocar tudo aqui. Mas ele começa a mostrar como que seria essa união, falando sobre algumas figuras aqui, e eu vou falar para os irmãos, e mostrar o porquê que ele utiliza essas figuras para mostrar como é boa uma união, como é bom os irmãos viverem dentro dessa união. Essa união, primeiro, não é só uma união de viver dentro de 4 paredes. Porque quem é casado sabe que nem todo mundo que vive dentro de 4 paredes é unido. Quem vive com mais pessoas sabe que nem todo mundo que vive dentro do mesmo ambiente é unido e pensa igual. Ele quer mostrar que essa união ultrapassa o conviver no mesmo ambiente. A gente pode estar todo mundo aqui e eu falar uma coisa, não falar outra coisa, não falar outra coisa. E não ser nada bonito isso daí. A gente fica aqui só vivendo de aparência. Está todo mundo ali, aqui a gente está todo mundo bonitinho, todo mundo canta junto. Sai lá fora, é outra coisa. Ninguém é mais unido, ninguém quer saber do outro, ninguém se importa com o outro, não quer saber se seu parente está doente, se você está ruim, se você está fazendo. Isso daí é uma falsa união. Isso já é o primeiro ponto. Ele não quer dizer que nem todos os que vivem no mesmo ambiente, eles são unidos. Nem todo mundo que vive debaixo da mesma bandeira, que era Israel, também era unido. Tinha lá suas diferenças. Então, o que ele quer mostrar aqui? O versículo seguinte, ele fala assim, é como óleo precioso sobre a cabeça, sobre a barba de Arão, que desce as orlas da sua veste. Ele mostra uma figura aqui bem interessante do óleo. Por quê? Esse óleo aqui, irmãos, não é o óleo que a gente pega, o óleo que tem lá em Israel, um óleo comum. Ele fala assim, olha, a união é como óleo. Versículo 2, ele diz assim, é como óleo precioso. Se os irmãos voltarem no tempo lá na Bíblia, lá para o livro do Êxodo, no capítulo 30, Deus fala para ele, para o sacerdote, para pessoas que estavam lá, fala para Moisés, fala para o sacerdote fazer um tipo de óleo. E ele passa uma lista
dos ingredientes que tinham aquele óleo. Se a gente fosse numerar um por um e mostrar o significado dentro da Bíblia, daria várias mensagens só dentro de cada óleo, para a gente mostrar o que significaria cada um. Mas no final disso, ele diz que aquele óleo precioso, ele era feito para uma única finalidade, que era a finalidade para coisas consagradas a Deus, coisas que eram especiais. E ele vai dizer assim, olha, esse óleo, ele não pode ser reproduzido. Vamos ler junto esse texto? Abre comigo lá no livro de Êxodo, capítulo 30, para a gente ver que óleo que ele está falando. Êxodo, capítulo 30. Êxodo capítulo 30, versículo 22. Eu quero que os irmãos vejam comigo o tipo de óleo que ele está fazendo. Acharam aí? Êxodo é o segundo livro da Bíblia. Êxodo capítulo 30, versículo 22, assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Toma das principais especiarias, da mais pura mirra, 500 ciclos. De canela aromática, a metade, a saber, 250 ciclos. De cálamo aromático, 250 ciclos. De cássia, 500 ciclos, segundo o ciclo do santuário. De azeite de oliveira, 1 hin. Disso farás o óleo sagrado para a unção, um perfume composto segundo a arte do perfumista. Este será o óleo sagrado da unção. Com ele ungirás a tenda da congregação, a arca do testemunho, a mesa com todos os seus utensílios, o candelabro com seus utensílios, o altar do incenso, o altar do holocausto com todos os seus utensílios e a pia com sua base. Assim consagrarás essas coisas para que sejam santíssimas e tudo que tocar nelas será santo. Também ungirás a Arão e a seus filhos e os santificarás para que me administrem o sacerdócio. E dirás aos filhos de Israel: Este me será óleo sagrado da unção nas vossas gerações. Não ungirás com ele o corpo do homem, nem fareis outro semelhante, conforme a sua composição. Sagrado é, e para vós será sagrado. O homem que compuser um perfume como este, ou que com ele se ungir, ou ungir um estranho, será extirpado do seu corpo. Note, os irmãos, aí, que esse óleo só podia ser feito uma vez. Ele era para uma situação específica, ele era para ungir coisas sagradas, era para ungir o tabernáculo, a arca da aliança, o objeto mais sagrado de Israel, que ninguém podia ver, só o sacerdote e os filhos do sacerdote podiam olhar para a arca. O sacerdote pegava esse óleo e ela ungia a arca, ungia o altar do incenso, coisas sagradas demais para qualquer pessoa ver. E agora, o salmista fala assim, olha, a união das pessoas que ele está falando aqui, a união boa, a união excelente, é como esse óleo. Por que ele fala que é como esse óleo? Porque lá fora, irmãos, a união das pessoas não é uma união sagrada, não é uma união preciosa, não é uma união verdadeira. É uma união que parece que vai se falsificando de um para o outro. Ah, eu gosto dele porque me convém. Eu gosto da outra pessoa porque a gente está no mesmo time, talvez a gente tenha alguns ideais meio parecidos, mas para por aí. Essa união que ele está dizendo aqui não, é uma união que ela é sã. Ela é uma união que ela não pode ser reproduzida em outro lugar. Ela é uma união que não dá para ser feita em outro ambiente, só dá para ser feita no ambiente sagrado. Só dá para ser feito no ambiente a qual Deus ordena, da forma como Deus ordena, no modelo como Deus coloca, e não pode ser reproduzido em outro lugar, porque ele é composto pelos elementos a qual Deus ordena. Ele fala assim, essa união é como esse óleo precioso, o óleo que desce pela barba de Arão, é o óleo que unge o sacerdote. Não é um perfume qualquer, não era somente de azeite, ou somente de vinho, não, eram especiarias que eram caríssimas na época. Ela vinha na proporção certa, ela vinha na quantidade certa, ela tinha toda uma preparação que até hoje ninguém sabe como esse perfume é feito. Se você for na Israel, tem um lugar que eles mostram todas essas especiarias e o perfume que dá misturando todas elas, mas mesmo assim ela tem um ingrediente secreto que não pode ser revelado. Eles não mostram e também não sabem porque se perdeu na história. Não dizem que elemento era esse para poder fazer aquele óleo sagrado.
de tão sagrado que era. Assim a união que ele está dizendo aqui, que é muito boa, ela é sagrada. É uma união que é única. É uma união que ela é própria para um ambiente, é própria para determinadas coisas. Coisas espirituais. Ela não pode ser reproduzida lá fora. Não pode ser reproduzida em outros ambientes. É por isso que Paulo fala assim, olha, a luz e as trevas, elas não tem como andar uma com a outra. Não tem como uma pessoa falar assim, olha, mas eu vivo em união lá com outra pessoa que tem uma vida que não tem nada a ver com o evangelho, e tudo bem, eu posso viver naqueles ambientes ali, daquela forma. Estamos vivendo em união. Não é esse tipo de união que o salmista fala. Ele fala assim, que bom os irmãos verem em união, é dessa forma, uma forma santa. É uma forma sagrada, é uma forma que não pode ser reproduzida em outro ambiente. Não pode ser feita de outro modo. Ela é única e ela é exclusiva na presença de Deus. É como óleo sagrado para as pessoas. Já viu que quando você pinga uma gota de óleo numa folha de papel, tem como tirar aquela mancha dali, qualquer coisa, ela impregna naquele papel e aquele papel e a mancha de óleo, eles tornam-se uma coisa só. Se você mergulhar uma folha de papel num ambiente cheio de óleo e puxar aquela folha de sulfite de novo, eles viram um elemento só, viram uma coisa só. Assim como você é mergulhado no óleo, e o Espírito Santo é o símbolo do óleo, nunca mais vai ser o mesmo na sua vida. Não tem como reproduzir isso em outro ambiente. É como óleo sagrado. A Bíblia fala que o Espírito Santo ele é como óleo, você é ungido. Ninguém unge, unge com água. A palavra ungir necessita de óleo. A palavra de Deus diz que nós somos ungidos com o Espírito Santo. A nossa união, não uma união porque a gente tem uma igreja, não uma união porque nós estamos aqui simplesmente como um clube, não, nós somos ungidos porque o Espírito Santo de Deus trouxe a nossa vida até esse ambiente, colocou você no seu lugar aí, você não está aí por acaso, não está aí aleatoriamente, um time jogou dados, tudo bem, então agora o irmão João veio para cá, porque foi uma sorte de vir, não é assim. Ao meu ver, o Espírito Santo prepara tudo isso, unge aquela situação. E se hoje a gente vive em comunhão, não é porque a gente quer, nós não forçamos a barra, é porque o Espírito Santo nos trouxe até esse momento, nos trouxe até esse momento. Viver a união é bom, como óleo, como unção do Espírito na nossa vida. É por isso que eu digo que esse tipo de união não pode ser reproduzido em outro lugar. Não é a mesma união que a gente tem empresarial, sei lá, na sua empresa, não é daquele mesmo tipo. Se acabar o salário, continua a união? Não continua, você vai embora, eu vou embora. Falar na minha empresa, vai ter mais salário. Na verdade, se falar que já não vai ter o café da manhã, todo mundo já fica mais. Se falar que vai acabar o café da manhã, pronto, todo mundo já muda de ideia. Não é? Já acaba a união. Mas a união que ela é no espírito, não. Ela é diferente. Ela suporta a falha do outro. Ela suporta os defeitos do outro. Ela suporta a forma como o outro é, porque a gente é uma união diferente. Arão não é um homem perfeito. Tanto que quando foi para fazer o bezerro de ouro, foi ele que fez. A palavra de Deus diz que ele pegou o buril lá, formou o bezerro certinho, lá e deixou o povo dançar nu diante do bezerro de ouro. Foi uma festa. Quando Moisés olha, que festa é essa? Todo mundo dançando em volta desse bezerro de ouro aqui. Aí o Arão, o cara de pau, falou, não, eu joguei o ouro aí no fogo e saiu o bezerro. Não sei como é que saiu daí dentro do fogo. Foi o que Arão falou. Arão falou. E não é, o texto anterior diz que ele fez o bezerro passo a passo. Mas quando Moisés desce, fala, não, eu joguei o ouro aí e saiu o bezerro. Então Arão não é um homem perfeito. Mas o Espírito Santo usa a gente nas nossas deficiências. Ele faz a gente estar unido, mesmo a gente não sendo parecido uns com os outros, cada um tem uma ideia diferente. Só Deus consegue fazer isso. E em outro ambiente não dá, as pessoas têm que falar a mesma ideologia, tem que ser do mesmo jeito, senão não funciona lá, você é expulso de alguns lugares. No corpo de Cristo não funciona assim. O Espírito Santo ele vai encaixando as pessoas, vai formando uma mentalidade diferente, vai te ungindo para que essa união seja boa, para que essa união seja agradável. Quando Jesus chamou 12 homens para acompanhar ele, era um diferente do outro. Lá tinha o Simão Zelote e tinha o Mateus o publicano. Você fala, mas tudo bem, são só 2 nomes. Não. O Zelote não gostava dos publicanos. Eram inimigos, porque os publicanos eles trabalhavam para Roma e os zelotes eles eram assassinos que matavam soldados romanos ou qualquer pessoa que trabalhasse para os romanos. Agora imagina, Jesus chamou 2 inimigos para estar no grupo dos apóstolos. Mateus publicano e Simão o zelote. A palavra zelote ele era uma palavra que designava pessoas que eram assassinos, pessoas que tinham punhais escondidos dentro. Imagina estar lá Mateus e zelote na mesma ali tomando a ceia com Jesus.
ali comendo, bebendo, e eram inimigos. Na prática política, eles eram inimigos. Mas com a unção do Espírito sobre a vida deles, com o chamado de Jesus, eles não eram mais inimigos. As diferenças acabavam ali. As diferenças não estavam mais ali. Então, quando diz assim, é bom os irmãos verem, não é como óleo precioso, é isso. É a unção do Espírito na nossa vida. É como aquele óleo sagrado que não pode ser reproduzido em outro lugar. É como um perfume abundante, porque ele fala assim que é um óleo que ele vinha sobre a cabeça de Arão e ficava ungido, que nem eu vou ungir os irmãos aqui, dá aquela... Vem cá que eu vou ungir você e dá aquela passadinha de óleo assim na cabeça e ora, não era assim, mano. Naquela época pegava mesmo um vaso de óleo e derrubava na cabeça do sacerdote, mesmo que escorria até a gola, imagina. Fica um terno novinho para a igreja, pagava R$1.000 e poucos, aí uma pessoa joga óleo todinho no terno, dá para recuperar na lavagem esse terno, joga o óleo, escorre na gravata, caríssima de seda francesa, escorre o óleo, e eles falam que essa união era ótima, era excelente para Arão. Naquela época, para quem estavam falando isso, o óleo era abundante, era muito óleo. Então a união entre os irmãos, ela é sagrada, ela é abundante e ela é única. Não dá para reproduzir ela em outro ambiente, ela é grande. Não é uma união pequenininha, eu sou unido com você, só que durante o culto depois acabou. Estamos dizendo, não, a união que o Espírito Santo proporciona na nossa vida, ela ultrapassa esses limites. E às vezes nós dizemos para muitas pessoas que a união entre irmãos de igreja, às vezes é muito mais do que entre parentes, muito mais do que pessoas da família. Tem gente que é mais chegada com os irmãos da igreja do que chegada com os próprios familiares. Tem muita gente que é assim. Então, viver em união é uma bênção, é como óleo na vida. É como o dia da consagração do sacerdote. Ele diz bem assim, é como óleo precioso sobre a cabeça e sobre a barba de Arão que desce sobre as orlas da veste dele. O dia da consagração do sacerdote, era uma festa. Então os irmãos veem, não é uma outra analogia que ele faz. A primeira ele faz que é como óleo precioso, e a outra analogia que ele faz é como o dia da consagração do sacerdote. Quando Deus falou para que fizesse o óleo lá no capítulo 30 do Êxodo que eu falei para os irmãos, aquele óleo, ele tinha uma das especialidades dele, era ungir Arão e os filhos dele. E ungir Arão não tinha um sacerdote ainda ungido. O dia da unção de Arão significou que Deus tinha um representante daquelas pessoas na terra. E o que Arão tinha que fazer? Arão era o homem que pegava o cordeiro uma vez no ano e ele levava lá dentro, onde estava a arca, era sacrificado dentro do tabernáculo e ele levava aquele sacrifício diante da presença de Deus. Deus aceitava aquele sacrifício e quando ele voltava o povo ficava aliviado porque teve um substituto para ir lá dentro, porque senão Deus matava o povo. Deus matava toda aquela nação, tinha que ter alguém para morrer por eles. E quem que morria? Era o cordeiro, que não tinha culpa de nada. O cordeiro morria pelos pecados de toda aquela nação. E o representante deles era o sacerdote. E o que acontecia, mas se não tivesse o sacerdote? Não ia ter sacrifício. Não tendo sacrifício, Deus acabava com todas aquelas pessoas. Matava todo mundo. Então o dia do sacrifício era o dia mais importante do ano. Era o dia do sacrifício, era o dia do holocausto. O dia que aquele sacrifício era sacrificado e era substitutivo, era sacrificado por aquela pessoa. Simbolizando quem lá na frente? Simbolizando o sacrifício de Cristo por nós. Então, o dia que Arão foi ungido, o povo respirou tranquilo, nós temos um sacerdote agora. Deus não vai mais matar essa nação. O dia da unção dele foi o dia que ele pegou o cordeiro e ele levou aquele cordeiro e sacrificou por toda a nação. Quando ele volta, o povo fala, não teve um sacrifício. Agora nós temos mais um ano de tranquilidade. E isso por outros pecados também que tinham vários sacrifícios. Então, o salmista que compôs o cântico, ele diz assim, olha, essa união dos irmãos é como a consagração do sacerdote Arão, o sumo sacerdote. É tão bom, é uma festa tão grande, os irmãos verem a união, que é como esse dia. É o dia que os irmãos podem ficar aliviados, ficar tranquilos que Deus não vai punir. É uma festa para aquilo ali. Para nós não tem tanto significado porque a gente não tem sacerdote. Mas naquela época para eles era um significado muito grande o dia que o sacerdote era ungido. Por exemplo, o dia que Arão morreu, foi tirado as vestes de Arão e colocado sobre Eliezer, o filho mais velho dele. Se Arão morre e não tem outro sacerdote, o que acontece? Deus mata todo mundo, porque não ia ter um sacerdote para fazer o sacrifício todo ano. A nossa união hoje é diferente, porque a palavra de Deus diz que o nosso sacerdote é melhor do que Arão. Se você ler o livro de Hebreus, diz que lá tudo é melhor. Nós temos alguém que é melhor que Moisés,
Nós temos uma lei que é melhor do que a lei do Antigo Testamento. E nós temos um sacerdote que é melhor do que Arão. Porque Arão é uma linhagem que começou com um homem. E acabava todo ano, o sacerdote tinha que fazer um sacrifício por ele mesmo. Mas a nossa união é tão boa. Porque o nosso sacerdote, ele não morre nunca. E o sacrifício dele foi feito uma vez só. Você pode respirar tranquilo porque você não morre mais. Jesus sacrificou uma vez por você, então você vai viver para sempre agora. Você está diante dele, você pode respirar tranquilo, seus pecados foram perdoados. Se você morrer hoje e estiver nessa fé crendo, você tem um lugar garantido no céu, porque ele falou, eu estou indo preparar um lugar para vocês. Eu estou indo preparar a morada, eu quero que vocês sejam um, como eu sou um. Daqui a pouco a gente vai ver esse texto que o próprio Jesus falou. Então, viver em união é como o dia da consagração do sacerdote. Imagina a festa. Se não tivesse a consagração, era só tristeza, era só lamento. Deus ia punir o povo. Porque se não tivesse sacerdote, não tinha sacrifício. Hoje a gente pode se alegrar com a nossa união, porque nós temos sacerdote. Nós tivemos um sacrifício. Toda ceia a gente relembra o sacrifício de Cristo por nós. A gente pode respirar tranquilo. Porque eu posso falar assim, não, eu sou salvo. Eu tenho um representante de mim no céu. E o mais interessante de tudo é que eu tenho igual a mim lá no céu. Porque a Bíblia fala que Jesus foi igual a nós. Ele foi um ser humano. E ele foi o primeiro humano a entrar lá no céu. No local onde ele está preparado, ele é um representante, ele é um igualzinho a você. Imagina, você tem um igual a você diante de Deus, intercedendo por você toda hora, todo dia. Quando você cai, qualquer pessoa que lançar em rosto, você é errado, você é pecador, você já era. Jesus fala assim, não é nada disso. Eu estava lá, eu sei o que é isso. Eu sei o que é a pessoa ser tentada. Eu sei o que é a pessoa chorar. Eu sei o que é sofrimento. Eu sei o que é ser punido, eu sei o que está na expectativa de alguém morrer. Eu sei o que está na expectativa de passar necessidades. Jesus pode falar, eu fui assim, eu estive lá entre eles. Então você tem um igualzinho a você lá no céu, diante de Deus, que é o próprio Jesus. O próprio livro de Hebreus fala isso, que nós temos um sumo sacerdote que está de noite, o tempo todo, intercedendo por você no céu. Não é? O dia da consagração de Israel era um dia de bênção, era um dia de alegria total. Então, a nossa união é uma bênção porque nós temos um sacerdote diante de Deus para nós. E aí ele faz mais uma analogia, está no versículo 3, ele fala assim, é como o orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião. Eu não sei se você já viu o mapa da Palestina. Se você já viu o mapa da Palestina, você vai ver que existe Israel, o Rio Jordão, e a nascente do Rio Jordão é no Monte Hermon. Além de ser uma Palestina, uma região desértica, o Monte Hermon é uma montanha de gelo. E aquele derretimento do gelo, o Rio Jordão nasce desse derretimento de gelo e cruza toda a Palestina, fecundando todas aquelas terras ali. Então, tendo a água do Monte Hermon, tendo gelo, que eles falam que é um monte eterno, aquela montanha, o gelo não acaba nunca, está sempre congelando, derretendo e formando um rio. Então o Rio Jordão, por consequência, vai durar para sempre. Quando tiver gelo, quando tiver terra, aquela água vai banhar aquelas partes ali até chegar no mar salgado, até chegar no mar morto. Toda a agricultura de Israel depende do orvalho do Monte Hermon. E por que ele diz que a nossa união é comparada com esse orvalho, como aquela água que desce? Imagina uma terra que não tem nenhum tipo de fertilidade, que não desce água. Dá para plantar alguma coisa lá? Não daria para plantar nada, né? Ficaria terras infrutíferas. A água do Rio Jordão, ela é completamente dependente desse orvalho, desse derretimento do gelo do Monte Hermon. Isso na geografia bíblica a gente percebe porque o Jordão nasce naquela água. Então, a nossa união é uma bênção porque o resultado dela traz fertilidade por todo lugar que passa. Como que as pessoas olham para a igreja? As pessoas devem olhar para a igreja e ver o primeiro exemplo de união entre nós. Jesus falou assim, em 11:35 do livro de João, se eu não estou enganado. Ele fala assim, nisso vão conhecer que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Se vocês viverem em comunhão, se o amor de vocês for verdadeiro, vão saber que vocês me seguem nisso daí. Quando as pessoas olham para a igreja, a primeira coisa que eles esperam é alguma coisa que refresque a alma dele, que refrigere ele. E pode ver que as pessoas vêm para a igreja, vêm para cá porque o outro chamou, por relacionamentos. Então viver em união é isso, é a gente levar esse refrigério até a vida das pessoas. É o tipo de figura que ele coloca aqui para identificar essa união. Olha,
É bom, é suave, isso é ótimo para os irmãos vivem em união. É como orvalho que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a sua bênção para sempre. Ou seja, aquela geleira lá não acaba nunca, ela está sempre congelada, porque cada altitude dele congela mesmo a montanha, todas as partículas de água congeladas lá e vai derretendo, vai formando o Rio Jordão. O Rio Jordão é aquele que banha toda aquela região ali que era deserto em muitos lugares, mas as pessoas aproveitam aquela água para quê? Para viver, para poder ter a agricultura deles, para beber, uma série de coisas. Utilizam aquela água ali. A nossa união é assim. Diante de nós, você não percebe, mas você é como se fosse um afluente desse rio aqui. Quando Ezequiel olha aquela água que sai do templo e sai regando toda a terra, é uma imagem do que sai diante do templo de Deus para fecundar a terra. Da igreja saem várias nascentes, uma dessas nascentes é você. Você pode ser uma nascente límpida, que leva refrigério à vida das pessoas, que as pessoas podem usar essa água para se refrescar, para beber água da vida, para que tenham frutos, para que tudo que ela plantar seja bom. Ou você pode ser uma afluente igual o Rio Tietê. Hoje eu estive próximo do Rio Tietê, lá no Parque Ecológico, e você chega perto do Rio Tietê, é fedorento, não tem vida, é morto, é feio de se ver. Tem muitos canais que saem do Rio da Vida de Jesus que são como o Rio Tietê. As pessoas olham e falam, aquilo dali é crente, aquilo dali é servo de Deus, aquela água ali não presta para nada, não dá para beber, não refrigera, não tem como plantar nada, não tem como regar as plantas, porque é uma vertente poluída de um rio que é puro. O rio é puro, só que aquela vertente, pelos lugares que ela passa, pelas coisas que são jogadas nela, torna aquele rio impróprio. O rio Tietê, ele é sujo não porque tudo que é jogado nele, ele recebe e fica lá, polui aquela água. A nascente dele é limpa, mas durante o meio é sujo. Cristo, a igreja em si, ela é pura, ela é limpa, ela é santa, ela tem união. Mas tem muitos afluentes que saem daqui que fazem que essa união fique complicada lá fora, que são podres, que são sujos, que tornam o evangelho feio, que sujam a imagem de Jesus lá fora. As pessoas acham que todo mundo é daquele jeito assim. Então por que o salmista aqui ele coloca que a união ela é comparada como esse orvalho que desce do irmão? Porque ela tem que ser pura, porque ela tem que ser cristalina, porque ela tem que ser sem interesse. O Rio Jordão não cobra para ele fecundar as áreas. Ele não chega e fala, estou cobrando de vocês para que as plantas nasçam aqui as minhas margens. Estou cobrando de vocês para que vocês tirem água de mim e reguem as plantas. Porque eles tiram água do Rio Jordão realmente para fecundar aquelas áreas desérticas ali. Ele não cobra por isso aí. Ele simplesmente passa e fecunda. É puro o agir dele. Ele corre e vai em direção ao destino dele. Assim, a união da igreja ela deve ser dessa forma. Ela deve ser pura, ela deve ser refrescante, ela deve trazer vida e ela deve trazer bênção para a vida das pessoas. A gente não deve ser uma fonte poluída. A gente não deve ser uma fonte que, em vez de levar bênção, em vez de levar refrescância, a gente levar coisas ruins. O Rio Tietê, quem olha para ele, outros rios sujos, é pneu boiando, é sofá velho, carcaça de carro jogado lá, cachorro morto. Tem gente que é assim. Ele é um rio que só leva sujeira para as mãos. Agora tem aquelas águas cristalinas. De vez em quando eu gosto de assistir uns canais que passam sobre vida na natureza e tem aqueles afluentes que as águas cristalinas. A pessoa pode se curvar e tomar direto daquela água, porque a água é limpa, a água é pura. A água, a pessoa pode se refrescar nela, ela traz vida, cheia de vida em volta dela. Tem crente que é assim. A pessoa pode tomar da água que você oferece. A pessoa olha para a sua vida e vê transparência, não é sujeira. A pessoa olha além de você e além de você ele consegue ver o fundo. Consegue ver que lá dentro tem coisas boas. Consegue ver toda a vida que tem ali. Agora tem gente que está tão turvo que você não consegue ver nada na vida dele. Você olha para a água do Tietê, ela é uma água escura, ela é uma água feia, ela é uma água fedida. Mas tem lugar que você olha que a natureza está intacta, que a natureza está pura. Você consegue tomar daquela água. Será que as pessoas conseguem tomar da água da nossa vida? Será que a nossa união, o estilo de vida que a gente vive como cristão, ele é tão puro que ele é como um óleo sagrado? Será que é como o dia da consagração do sacerdote, que tem festa, que tem alegria, que tem coisas boas? O dia da consagração de Arão foi uma festa gigantesca. 600 mil homens
festejando o dia da consagração de Arão. Fora mulheres e crianças que estavam naquele dia. A nossa unção ela tem que ser assim, ela tem que ser sagrada, ela tem que ser única, ela tem que ser uma festa e ela tem que trazer vida para as pessoas. Essa é a palavra de Deus, essa noite. O Salmo 133 foi escrito para que você lembre disso, que a união dos irmãos ela é boa quando ela é assim. É uma união pura quando ela é assim. É uma união que ela pode ser levada para fora. Agora tem uniões por aí que não dá nem para mostrar. Não dá nem para levar para o mundo, porque é uma união que não traz nenhum tipo de edificação, que não traz nenhum tipo de coisa boa. Então, o tema da nossa mensagem da noite foi o seguinte: viver em união é uma bênção. E quando a pessoa vive em união, segundo a palavra de Deus, realmente é uma bênção. Essa bênção ela não fica parada. Ela corre como um rio e por onde você passa, você vai abençoando todo mundo. O rio que é fértil, aonde ele passa, ele sai abençoando todas as áreas que ele passa. Todo mundo pode usar aquela água para plantar, para nadar, para se refrescar, para beber dela, para regar as plantas, ela serve para inúmeras coisas. Porque, como o salmista diz aqui, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então, seja um canal de vida, seja um canal de bênção, que essa nossa união possa transparecer isso no nome de Jesus. Amém? Quero convidar vocês a colocar de pé, para nós estamos fazendo uma oração em nome de Jesus. Eu já vou fazer a oração final. Eu acredito que não tem nenhum recado. O recado é que terça-feira tem oração. Se as irmãs estiverem melhores, né? Que a irmã Silvana e a irmã Camila, elas estavam enfermas, não puderam estar aqui hoje. Se elas estiverem melhores na terça-feira, a oração continua. Amém? Glória a Deus. Senhor Deus eterno, obrigado, Senhor, nessa noite, ó Pai, por essa palavra. Ó Pai, que nós possamos aprender a viver em união, Senhor. Que nós possamos ter as nossas vidas conectadas, Senhor, pela Tua palavra, pelo Teu Espírito Santo. E que essa igreja, ó Pai, possa representar essa união. O Senhor, ó Pai, chamou a Tua igreja para viver a ser um, como o Senhor é um, como o Senhor diz em João 17, para que nós sejamos um, como o Senhor é um com o Pai. Então que o Senhor possa fazer essa igreja ter essa mentalidade de ser um, de ser uma bênção, de ser um canal de bênção, de vida por onde ela passar, que seja um manancial, ó Pai, do Teu Espírito Santo sobre todos os lugares, no nome de Jesus. Que o Senhor possa agora, ó Deus, nos levar em segurança, nos dar uma semana de paz, de tranquilidade, que o Senhor possa agir, ó Pai, nessas vidas, que o Senhor possa ministrar cura e prosperidade para nós, ó Pai, no nome de Jesus. E que o grande amor de Deus, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo esteja conosco permaneça e todos digam amém. Amém. Está terminado em nome de Jesus.